Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida que está aí do outro lado da telinha. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 14. Se atentem, que vai estar bem interessante a leitura de hoje. Em alguns momentos vou fazer uma parada, umas pausas ali para explicar alguns versículos e em seguida continuar lendo eles, ok? Vamos lá, está escrito assim, ó: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso Jesus dizendo. Não se turbe, não se preocupe, não fique ansioso, não tenha medo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Crede em Deus, Pai, e crede também em mim, que sou Jesus. Isso ele explicando aos seus discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando ele fala isso, ele já está falando referente ao céu, após a salvação. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, depois vou preparar para vocês um lugar. Depois, se não fosse isso, eu teria dito para vocês, eu vou preparar ainda um lugar. Mas já está tudo preparado. Versículo 3. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esse versículo aqui, é bem interessante. Jesus está falando um pouco antes da sua crucificação, já está preparando o coração dos discípulos ali. Versículo 4: Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, olha o Tomé dizendo aqui, aparecendo. Ele quase não fala na Bíblia aqui, mas agora ele fala um pouquinho. Senhor, nós não sabemos para onde para onde você vai e como podemos saber o caminho? Olha só, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou a verdade. Terceiro ponto, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso eu quero falar para vocês que é extremamente importante, Jesus é o caminho. O caminho, no caso, ele é o exemplo de como obter a salvação. Quando fala que ele é o caminho, através dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é o Novo Testamento. Eles relatam a respeito dos milagres de Jesus, eles relatam sobre a pessoa de Jesus, sobre o nascimento, sobre o crescimento, sobre o propósito que Jesus veio na terra, que era resgatar o que se havia perdido, sobre o que aconteceu lá atrás quando Adão pecou. Todo mundo pecou por causa do pecado de Adão, e o salário do pecado é a morte diante desses pecados, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, foi através de Jesus que nos ensinou a seguir ele, praticando aquilo que ele ensinou. Se você praticar o que Jesus ensinou, você está seguindo o caminho dele, o exemplo dele. Se tornarão, então, filhos de Deus. E quando ele fala que eu sou a verdade, está falando a respeito das escrituras sagradas, que foram escritas por homens que foram inspirados por Deus. Esses 66 livros, contendo ali 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que conta o que Deus fez na humanidade, desde a construção, os momentos que as pessoas fizeram coisas erradas e as consequências que teve, e também as coisas boas que eles fizeram. Em todo o contexto bíblico, Deus tenta ter relacionamento com o homem, de criador para a criatura, de pai para com o filho, sendo constituído famílias que buscassem e que ele manifestassem a presença dele no meio do povo. Então, a todo momento você vê um Deus realizando atitudes de amor para os que o seguem, para que o servem. Ele deu o livre-arbítrio a todos. Só que o que você vai fazer com esse livre-arbítrio vai ter uma consequência boa ou ruim. E a parte boa é quando você segue Jesus, que no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, fala que as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Na caminhada cristã tem dificuldades e desafios, mas conforme você vai perseverando,
vai acontecendo muita coisa boa da parte de Deus e você vai se desenvolvendo de fé em fé e glória em glória. Aqui, quando ele fala que eu sou a verdade, é porque tudo que foi escrito aqui referente ao Antigo Testamento, os homens que viveram essas experiências, e no Novo Testamento, é relato inspirado por Deus, fatos que realmente aconteceram. Existem outros tipos de religiões, outros tipos de conceitos, outros tipos de histórias que as pessoas relatam. Não desmerecendo essas pessoas, elas aprenderam assim. Mas conforme eu fui estudando mais a fundo, eu fui descobrindo sobre as experiências que eu tive com Jesus e o que ele revelou a mim. Você vai aprender a ter dons, como usar esses dons, como manifestar o amor dele, que o maior dom que Deus relata na Bíblia é o amor. Você a ter amor ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e amar o próximo. Sei que às vezes é difícil você amar uma pessoa que às vezes te maltrata e tenta te prejudicar. Não precisa necessariamente você conviver com essa pessoa se ela está tentando te prejudicar ou até mesmo te matar, né? Se afaste, mas você pode orar por elas, porque Jesus fala: amai-vos os que vos odeiam e orai-vos pelos que vos perseguem. Está te perseguindo? Às vezes você não está junto com a pessoa, mas ora para que Deus venha libertar essa vida desse mal que tenta ocupar a mente e o coração dela, para que assim ela seja também convertida. Então, quando ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, que a verdade é o que Jesus deixou relatado e escrito, e eu sou a vida, ele fala também por terceiro, entendendo que a vida eterna é um segundo plano após a sua morte aqui, né? Quando passa um período, eu não sei o jeito que você vai morrer, o que eu vou morrer, né? Mas um dia que chegar nesse dia de morte, a Bíblia fala que não acaba por aqui. Fala que tem um recomeço. Como assim esse recomeço? Se você seguiu Jesus, foi até o fim ali, né? Independente se você começou a seguir há muito tempo atrás, ou se você começou a seguir hoje, ou se você vai começar a seguir amanhã, enquanto você está respirando, você tem fôlego de vida, você tem essa oportunidade de falar: Jesus, eu lhe peço perdão pelos meus pecados, pelas falhas, o que eu cometi, você declara isso publicamente, ou no seu quarto, né? Ou com alguma pessoa, enfim, você declara, você verbaliza: Deus, eu lhe peço perdão por todos os pecados que eu já cometi até hoje, coisas que eu já fiz de mal, ruim. Eu lhe peço que a partir de hoje, você seja o meu Senhor, o meu Salvador, ocupe a minha mente, o meu coração, dê um direcionamento na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Eu necessito de Ti, Senhor. Conduz meus caminhos, pois a Tua palavra diz em Salmo que é lâmpada para os meus pés. Me faz entender o que o Evangelho está escrito, mais e mais. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, em nome de Jesus, eu lhe peço. Então, a partir dali, você entregou sua vida para Jesus. E a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você começa, o pouco que você aprendeu, você começa a praticar, tem resultado na sua vida. Ele está vendo o seu esforço. Ele começa a moldar o seu caráter. Você não muda de uma hora para outra. Você vai mudando dia após dia. Você percebendo ou não, conforme você vai praticando, você vai tendo mudanças. E algumas pessoas conseguem ver isso em você, essa mudança, porque o seu caráter está sendo moldado. Você é imagem e semelhança de Deus. E a partir daí é certeza que vai chegar o dia que você vai chegar depois da morte em juízo, Deus vai julgar suas causas, né? E você então obterá a salvação, a vida eterna. Vamos lá, versículo 6 então, continuando, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que por mim? Porque ele era a referência, Jesus ali é o exemplo a ser seguido. Versículo 7, se vos me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Jesus falando assim, ó, vocês querem conhecer o Pai? Conheçam a mim. Quer conhecer o Deus Pai? Conheça o Deus Filho, porque eu sou semelhante ao Deus Pai. Eu vim aqui na terra, e vocês têm curiosidade em aprender do Pai? Aprendei de mim. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo com vocês, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê também ao Pai. E como dizes tu que mostra-me o Pai, eu tipo assim, pô, do tempo que eu tô aqui, se você quer ter revelação de quem é o Pai, eu sou a figura do Pai. Isso, Jesus falando para Felipe, falou assim, então mostra-nos o Pai. Ele falou, há tanto tempo que eu estou com vocês, vocês não conseguiram enxergar o Pai ainda? Quer enxergar o Pai, enxergam a mim, porque eu sou a figura do Pai.
Eu sou o Filho. Então, o caráter de Jesus reflete o caráter do Pai. A essência de Jesus reflete a essência do Pai. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele faz uma pergunta para os discípulos aqui, ó. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz essas obras. Tudo que eu estou fazendo aqui, ó, é coisas que o Pai me ensinou. E é o mesmo desejo do Pai na terra, eu estou cumprindo aqui. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. E crede também, ao menos, que por causa das mesmas obras eu estou aqui. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Esse versículo é um dos versículos que eu acho extraordinário na Bíblia. Jesus deixa aqui expresso uma promessa. Jesus deixa expresso aqui, ó, expresso uma realidade espiritual e física. Jesus revela que você que crê em Jesus, você que pratica o que Jesus diz, você que dá atenção àquilo que ele ensina, fala que essas mesmas obras que ele está realizando, você pode realizar também, coisa semelhante a isso. E ainda poderá fazer ainda maiores do que isso que você está vendo. E hoje, mediante a fé em Cristo Jesus, existem grandes homens de Deus que realmente são usados para expulsar demônios, para curar enfermos, para realizar milagres, para ter compaixão dos pobres ali com obras sociais. Você vê eles fazendo coisas muito grandes por seguirem o exemplo de Cristo. E com certeza, na eternidade, eles terão uma coisa chamada galardão, que são presentes que Deus dará a pessoas que estão cumprindo, fazendo a vontade dele. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, vocês me amarem, guardareis então os meus mandamentos. Quer demonstrar uma atitude de amor? Guarda os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador aqui, ele fala que vai rogar ao Pai, quando ele morrer na cruz, subir, ele iria derramar seu Espírito, como está escrito no livro de Atos capítulo 2, que ele pede para o pessoal ficar reunido em um determinado lugar, que seria então, dá a entender ali, um salão grande, onde todos que estão nesse salão ali são cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir dali começa a realizar as obras, começa a iniciar ali, propagar o Evangelho, iniciar as primeiras igrejas na terra, que são chamadas de igreja primitiva. Por quê? Vem de primórdio, vem de primeiro. As primeiras igrejas ali são iniciadas em casas, o Evangelho. Depois, com o tempo, são realizadas ali a construção dos templos, né? As casas de oração. Vamos lá. Então, ele fala aqui que enviará o Consolador. Por quê? Jesus vai, mas ele não deixa as pessoas sozinhas. O Consolador, o Espírito Santo, tem o mesmo nível de poder que Jesus Cristo. Vou repetir. Deus Pai, Deus Filho. Jesus representava o Pai. O Espírito Santo de Deus, ele representa Jesus e o Deus Pai. Aí entra um dos mistérios da Trindade, dos três Deus sendo um. Então, ele tem o mesmo nível de poder. Amem o Espírito Santo de Deus. Ele é como se fosse também ali a pessoa de Jesus, para você entender melhor. Ele é um Deus também que tem o poder para realizar qualquer coisa que esteja conectado ao desejo do Pai e do Filho. Amém? E tenha essa intimidade mediante a oração, estudo da palavra, ouvindo o Evangelho, né? E também louvando e adorando com louvores a Deus ali. E também o quê? Tirando momentos de jejum para mortificar a carne